Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2020, com a temática Inteligência Artificial, a nova fronteira da ciência brasileira. Eu me chamo Fernando Basil, sou acadêmico do curso de Engenharia Agronômica do nono período, ao Sul do campus de Imperatriz. Este ano nós iremos trazer para vocês uma tecnologia de fácil acesso e baixo custo. Nós iremos ensinar um pouco sobre o carneiro hidráulico, seus princípios de funcionamento na teoria, a sua montagem, as principais peças que envolvem o funcionamento do carneiro. E nós teremos uma segunda parte voltada para a prática. Nós iremos mostrar no campo o funcionamento do carneiro. Então, pessoal, um dos principais fundamentos que justifica a utilização do carneiro hidráulico está a problemática do abastecimento de água no setor rural. Porque quando nós olhamos para o setor urbano, nós vemos uma rede de distribuição muito bem fundamentada, seja em quantidade ou em qualidade de água. Porém, vemos uma realidade bem distinta no setor rural, seja aqui no Brasil, seja em muitos outros países subdesenvolvidos. Nós temos essa problemática. E décadas atrás também tínhamos muito mais, quando o acesso à energia elétrica era mais restrito ainda. Então nós temos dois problemas. O primeiro é a falta de energia elétrica. E o segundo são famílias de baixa renda que não têm condição de manter uma estrutura para o funcionamento de motores à base do funcionamento de energia elétrica ou combustível fóssil. Porque para levarmos água de um determinado ponto, seja um rio, seja uma represa, para uma caixa de água na propriedade, nós precisamos de energia. Mas se nós não podemos utilizar energia elétrica, como iremos instalar uma motobomba? Ou se o proprietário ele não tem condições financeiras para manter a motobomba, que o custo de manutenção é altíssimo. Então nós precisamos pensar em alternativas racionais, econômicas e sustentáveis. Existem várias alternativas. Uma delas é a de fácil alcance e de baixo custo, nós chamamos de carneiro hidráulico. O carneiro hidráulico, ele foi inventado pelos irmãos Montgolfier em 1796, embora somente nos últimos anos tenhamos ouvido falar tanto em carneiro hidráulico. Porém, o que acontece é que nunca se investiu tanto em pesquisa sobre carneiro hidráulico como temos nos dias atuais, para melhorar a sua eficiência no bombeamento. Então, dentro dessa problemática, surge esse instrumento-chave no processo de transporte de água, sem utilizar energia suplementar, seja energia elétrica, seja energia de combustível fóssil. A única energia utilizada para bombeamento de água no carneiro hidráulico é energia hidráulica. E ele funciona de dia e de noite, apenas utilização de energia hidráulica, sendo uso racional, econômico e sustentável. Após entendermos os principais fundamentos para a utilização do carneiro hidráulico, agora nós iremos tratar de princípios de funcionamento. O que faz o carneiro hidráulico funcionar? Essa é a grande pergunta. Nós iremos entender que o carneiro hidráulico ele funciona graças a um mecanismo que nós chamamos de golpe de Ariete. O que seria o golpe de Ariete? Nós iremos entender o golpe de Ariete em alguns passos. Primeiro, vamos observar o item 1. Torneira fechada, água parada. Nós temos uma energia potencial, a água está parada, o registro está fechado. No item 2, nós temos uma torneira aberta, a água ela está em movimento, a água ela tem um fluxo, ela está carregada de energia. E essa energia ela vem sendo distribuída ao longo de toda a tubulação, energia cinética. E no item 3, nós temos o fechamento brusco do registro. Ou seja, nós temos a água passando em um tubo com velocidade, muita energia e de repente nós fechamos uma torneira, fechamos um registro e esse fluxo de água ele precisa ser interrompido de forma abrupta. Ou seja, nós temos a redução drástica da velocidade da água.
Essa redução drástica da velocidade da água gera um choque na tubulação. É muita energia, é muita pressão. E essa água ela começa a bater nas paredes da tubulação, pressionar as paredes da tubulação. E no momento em que nós fechamos o registro, nós percebemos um choque que é dado na tubulação. Esse choque é o que nós chamamos de golpe de Ariete. É quando a redução brusca da velocidade da água acontece e aí nós temos um pico de pressão. E esse pico de pressão gera o golpe de Ariete. E o golpe de Ariete ele é problemático, porque esse pico de pressão pode causar o rompimento dos tubos que conduzem a água, principalmente em locais onde nós temos conexões como joelhos, luvas e etc. Aí vem um grande questionamento, sim, Fernando, mas o que que isso tem a ver com o funcionamento do carneiro hidráulico? E agora nós iremos entender, porque nós iremos utilizar um golpe de ariete que é desfavorável, que não é benéfico, nós iremos utilizar ele agora ao nosso favor no carneiro hidráulico e nós iremos entender como. Nós conseguimos ver agora na nossa esquerda a ilustração de um carneiro, né? Nós temos aqui algumas peças enumeradas, que são as principais peças que contém em um carneiro hidráulico. Nós temos a peça número 1, que é um registro, que controla a abertura e fechamento do sistema para que a água tenha acesso ao carneiro hidráulico. A peça 2 nós temos um T, que permite a passagem de água tanto para a válvula de sucção, que é a peça 4, quanto para a válvula de retenção, que é a peça 3. A peça 3, válvula de retenção, permite a passagem de água apenas em um sentido, de baixo para cima, não permitindo que essa água retorne. 4, nós temos a válvula de sucção com o êmbolo que faz a pressão capaz de fazer o bombeamento da água. Quando a água passa pelo registro, que ela passa pelo T, que vai na válvula de sucção, onde o sistema fecha, essa água ela sofre um pico de pressão, o sistema tem um pico de pressão e esse êmbolo da válvula de sucção acaba fazendo o bombeamento de água devido a esse golpe de ariete provocado pelo sistema. Então essa água retorna, ela não vai conseguir voltar pelo registro, porque no sentido contrário vem água também do reservatório de alimentação e essa água sobe pela válvula de retenção que permite a sua passagem de água. Quando esta água chega na peça 6, que é a campânula, metade desta campânula vai estar cheia de ar, que vai ocasionar uma pressão na água e esta água vai ser recalcada pela peça 5, que é um adaptador de diâmetros, correto? Então nós temos aqui agora à nossa direita uma representação do carneiro hidráulico. Nós temos o reservatório de alimentação, que deve estar a uma cota superior à cota do carneiro hidráulico. Estudos apontam a um desnível de pelo menos 1 metro para que tenhamos pressão suficiente para que o carneiro funcione e que o tubo de alimentação que liga o reservatório de alimentação ao carneiro hidráulico tenha pelo menos mais de 10 metros para que tenhamos pressão suficiente para fazer o carneiro funcionar de maneira satisfatória. Então, no reservatório de alimentação, nós temos energia potencial, a água está parada. Quando essa água desce pelo tubo de alimentação, nós temos energia cinética. Quando essa água entra no carneiro hidráulico e ela não tem para onde ir, essa água que anteriormente tinha energia cinética se transforma em energia de pressão. Porque lembra que vimos no slide anterior que esse choque, onde a água não tem para onde ir, essa interrupção abrupta da velocidade gera um pico de pressão, acontece quando ela chega no carneiro hidráulico. E aí nós temos a válvula de escape, também chamada de válvula de sucção. Ocorre uma pressão nessa válvula, dá aquele choque e provoca o acionamento dessa válvula. O acionamento dessa válvula provoca uma pressão contrária da água, que faz com que essa água retorne. Ao retornar, a água encontra-se com a outra coluna de água
que desce do reservatório de alimentação, promovendo a subida dessa água pela válvula de recalque, também chamada de válvula de retenção. Ao subir para a campânula contém ar comprimido que vai pressionar essa água, promovendo o seu bombeamento. Então, é desta maneira que o carneiro hidráulico funciona: de energia potencial para energia cinética, para energia de pressão, que provoca o acionamento da válvula de escape ou válvula de sucção. Desta maneira, essa válvula vai fazer vários movimentos, promovendo o bombeamento da água. Mas antes que isso aconteça, é necessário que ocorra pico de pressão. É por isso que o reservatório ele precisa estar uma cota superior do carneiro hidráulico e o comprimento do tubo de alimentação seja superior a 10 metros. Então aí nós teremos o carneiro hidráulico funcionando de maneira efetiva, promovendo o bombeamento de água. Nesta imagem ilustrativa, conseguimos entender melhor como que ocorre o fluxo da água dentro do carneiro hidráulico. Os pontinhos azuis representam a água que sai do reservatório de alimentação para o carneiro hidráulico. Essa água vem em fluxo contínuo, com muita velocidade, com muita energia. Ao chegar na válvula de sucção, ela será travada por conta do golpe de Arite. Vai levantar a válvula e essa válvula vai retornar para o seu estado inicial, promovendo uma pressão na água. Essa pressão vai fazer com que a água retorne. E ao retornar, representado pela seta amarela, a água retornando devido à pressão ocasionada pela válvula de sucção, vai encontrar a água provindo do reservatório de alimentação, representado pela seta azul, o que vai fazer com que essa água suba pela válvula de retenção. E ao subir pela válvula de retenção, encontrará uma pressão contrária provinda da campânula devido ao ar comprimido que nela está contido, desta maneira provocando o recalque da água. Então é desta maneira que a dinâmica da pressão de água dentro do sistema funciona para que a água ela seja bombeada. Então aqui nós conseguimos ver também que existem diferentes formas, né, da gente trabalhar com carneiro hidráulico. Nossa esquerda nós vemos um carneiro hidráulico com garrafa PET e utilizando materiais metálicos. Existem alternativas como a utilização de carneiro hidráulico fabricado com garrafa PET e material PVC somente. Você tem os custos para produzir o carneiro hidráulico reduzido. Na figura da direita, nós temos um carneiro hidráulico também utilizando garrafa PET. Porém, o seu diâmetro ele é muito maior em comparação com o outro carneiro hidráulico. Posso trabalhar com um diâmetro maior? Pode, é interessante. Porém, para que o carneiro hidráulico tenha função de bombear com pressão, é necessário que a vazão provinda do reservatório de alimentação seja muito maior, porque agora você está trabalhando com um diâmetro superior. E, consequentemente, a água recalcada vai possuir também uma maior vazão. Então, concluímos que o diâmetro a ser utilizado em nosso carneiro hidráulico vai ocorrer em função da vazão que nós temos disponível no reservatório de alimentação. Eu tenho uma vazão pequena para me trabalhar, então é interessante você trabalhar com o carneiro hidráulico com um diâmetro menor, o diâmetro das peças menor. Se você tem uma grande vazão, você quer bombear muita água, você tem essa estrutura, você pode criar um carneiro hidráulico com um diâmetro interno maior. E aí você vai conseguir tanto pegar uma grande vazão, quanto jogar também essa grande vazão no local desejado. Então o diâmetro do carneiro hidráulico ele é selecionado em função da vazão disponível. Isso vai ser de acordo com a necessidade de cada propriedade. Um outro modelo de carneiro hidráulico utilizando materiais alternativos, nós temos a válvula de sucção de plástico. A campânula foi improvisado através de um uso de um extintor vazio. Pode ser utilizado também, é um material alternativo. O tubo de PVC de alimentação é de 100 milímetros, então ele promove uma pressão, uma velocidade da água maior, fazendo com que o sistema seja inclusive mais eficiente.
Então, isso nos induz a dizer que nós podemos utilizar materiais alternativos. Não devemos ficar presos apenas aos materiais industriais que são utilizados para produzir o carneiro. Novamente, nós temos aqui um carneiro hidráulico utilizando diversos materiais. Nós temos materiais de PVC, temos um material metálico na válvula de sucção e temos um recipiente vazio de um extintor, né? Agora com volume menor comparado com a imagem passada que a gente viu. Então também serve, a gente pode utilizar, a gente pode fazer essas variações. Pessoal, para finalizarmos, novamente trouxe uma imagem para representar o funcionamento do carneiro hidráulico. Nós vemos aqui um desnível do reservatório de alimentação para o carneiro hidráulico. No carneiro hidráulico, em sua entrada, nós temos um resisto, né? Esse resisto promove a abertura e fechamento da água que entra no carneiro hidráulico. A água, quando entra no carneiro hidráulico, promove o acionamento da válvula de escape, também chamava de válvula de descarga, válvula de sucção, e o acionamento dessa válvula é mediante o pico de pressão, que é o golpe de Ariete que a gente já tratou anteriormente. Esse golpe de Ariete promove o funcionamento dessa válvula, que por sua vez vai promover o bombeamento da água no sentido contrário. Como a água não consegue voltar por conta da coluna de água que vem do reservatório de alimentação, ela só tem uma alternativa, que é subir pela válvula de retenção. Ao subir pela válvula de retenção, é pressionada pelo ar comprimido presente na campânula, que vai promover o recalque dessa água até o seu destino final, que pode ser uma caixa d'água, pode ser um tanque, na propriedade. Então, a partir desse momento, fechamos a parte teórica do carneiro hidráulico, seus princípios de funcionamento, e agora vamos partir para a próxima etapa. Pessoal, estamos aqui na UEMA Sul, Campus Imperatriz, para demonstrar a montagem do carneiro hidráulico. Algumas peças são fundamentais para a sua construção. E aqui nós iremos mostrar quais são essas peças e quais são seus fundamentos. Então aqui nós temos um carneiro hidráulico simples para demonstração. Aqui nós temos um T. Esse T ele é metálico, porém existe diversos outros materiais. PVC, por exemplo, aqui nós temos um material de PVC. Nós temos a alternativa de colocar todo o carneiro hidráulico em metal ou variar, colocar uma peça metálica, colocar uma peça de PVC, não tem problema nenhum. Aqui nós temos o nípel, que funciona como um adaptador para a colocada da válvula de sucção. Acima do T nós temos outro nípel para adaptação para colocarmos a válvula de retenção. Essa válvula de retenção, a principal função dela é permitir que a água ela seja direcionada apenas em um sentido. Ao olhar dentro dela, nós percebemos como que esse mecanismo ocorre. Quando a água pressiona essa válvula de baixo para cima, ela levanta e, não permitindo que a pressão contrária da água abre essa válvula e permita a sua descida. Desta maneira, a água ela será recalcada. Acima da válvula de retenção, nós colocamos outro T. Esse T ele tem como funcionalidade permitir o recalque da água. Então colocamos aqui este T. O nosso carneiro hidráulico é de 1 polegada. E o adaptador de mangueira nós estamos utilizando de meia polegada. Podemos utilizar até de 1 polegada. Só não podemos utilizar de polegada superior, porque nós teremos problemas com a vazão. A vazão será muito reduzida. Aqui nós temos a campânula. A campânula ela é muito importante para elevar ainda mais o percentual de pressão. Nós colocamos ela acima do T, osqueado. Esta campânula, ao carneiro hidráulico começar a funcionar, metade dela estará cheia de líquido, de água, e metade com ar comprimido. Esse ar comprimido vai gerar uma pressão no sentido contrário, que vai fazer essa água descer, e a pressão que vem de baixo para cima promove o bombeamento no sistema. Aqui nós temos a válvula de sucção, também chamada de válvula de poço. Então, nós colocamos ela aqui no nípel, que é o adaptador. Este adaptador de PVC, ele pode ser também um outro tipo de material, pode ser um material metálico.
Hoje já temos válvulas de sucção comercial específicas para carneiro hidráulico. No nosso caso, a regulagem da abertura e fechamento da válvula se encontra aqui na parte interna da válvula de sucção. E algumas outras válvulas hoje já disponíveis, nós temos a regulagem fora do material. Então são materiais que nós podemos variar, escolher este ou escolher outros, desde que os princípios sejam aplicados e que o carneiro hidráulico funcione. Agora vamos instalar o carneiro hidráulico no sistema. Aqui nós temos uma rosca que adapta a polegada de 40 aqui do nosso carneiro hidráulico de entrada para uma tubulação de 50. Então agora nós vamos rosquear o nosso carneiro hidráulico neste adaptador. Agora vamos colocar a campana. E agora vamos colocar a mangueira que vai recalcar a água aqui no adaptador de mangueira. Pronto. Então a mangueira foi instalada e para efeito de representação deixamos a altura de 1,5 m da ponta da mangueira com relação ao carneiro hidráulico. Então a partir de agora nós iremos colocar o nosso carneiro hidráulico para funcionar. Pessoal, aqui é que está o segredo para fazer o carneiro hidráulico funcionar. Nós temos uma caixa de água que está a 2 metros de altura em relação ao chão. O ideal é que tenha pelo menos 1 metro para que o carneiro hidráulico possa funcionar. Então se nós temos 2 metros, estamos dentro da margem. Porém, o carneiro hidráulico ele não está no nível do solo. Ele está a mais ou menos 0,5 metro de altura. Então nós temos 1,5 metro de desnível. Desta maneira, também a nossa tubulação de alimentação precisa ter em média 18 metros, que é o recomendado como os estudos apontam. Porém, por efeitos de demonstração, nós temos aqui 8 metros apenas. E nós agora vamos ligar o carneiro hidráulico mediante a abertura do resisto que está na entrada da caixa de água. O ideal é pôr o resisto na entrada do carneiro hidráulico, para evitarmos perda de carga. Porém, para aproveitar o resisto que já tínhamos na caixa de água, utilizamos desta maneira. Então aqui agora eu vou fazer a abertura do resisto para que o carneiro hidráulico possa ser acionado. Então pessoal, abri o resisto da caixa para que a água ela expulse todo o ar que tiver na tubulação. Porque a presença de ar na tubulação e no carneiro hidráulico pode impedir o seu funcionamento. Então após toda a retirada desse ar, nós iremos colocar a válvula e ligar o resisto novamente para que a água ela possa descer. Após a abertura do resisto, a água vai descer com muita velocidade e vai fazer o carneiro hidráulico funcionar. Pessoal, é interessante nos atentarmos para esta válvula, porque o que a gente vai fazer agora é regular a abertura da válvula, para que a pressão contida no sistema ela seja suficiente para esta abertura. Então, vamos regular agora o parafuso que regula a abertura e fechamento dessa válvula para que o carneiro hidráulico ele possa funcionar. Então o carneiro hidráulico está funcionando. Esta abertura que foi regulada é a abertura ideal para que a pressão contida no sistema seja capaz de promover o bombeamento de água. Então aqui está sendo bombeado a água, como nós podemos ver, a uma altura de 1,5 metro em relação ao carneiro hidráulico. Nós poderíamos colocar essa mangueira em qualquer local. Nós poderíamos colocar a 10 metros, a 6,
a 15, a quantos metros fosse possível com essas condições que nós temos aqui, de comprimento da tubulação e de desnível. Então, o carneiro hidráulico está funcionando e nós podemos também aumentar um pouco a vazão mediante a regulagem da válvula de sucção. A velocidade aumentou das batidas, então a vazão também deve aumentar. Então, pessoal, agora na prática nós conseguimos entender. Nós temos a caixa de água a 2 metros de altura, 1,5 metro considerando o desnível do carneiro hidráulico. Nós temos a energia potencial contida na água por conta da altura. Essa água, se aberto o registro, vai descer pela tubulação e vai se transformar em energia cinética. Essa energia cinética, ao entrar no carneiro hidráulico e chegar na válvula, onde não vai ter passagem para essa água aí, vai gerar uma pressão no sistema, o golpe que nós conhecemos como golpe de Ariete. Esse pico de pressão vai provocar o acionamento dessa válvula. O acionamento dessa válvula provoca a subida da água pela válvula de retenção, que permite a sua passagem apenas em um sentido. Ao chegar nessa região, a água está sendo bombeada e o ar comprimido presente na campânula faz com que a pressão que sobe e a pressão que desce promova o recalque da água a diversas alturas. Então este é o processo que acontece na prática, para nós entendermos. Então entendemos como que o carneiro hidráulico funciona, mas surgem muitas dúvidas sobre como projetá-lo, sobre a vazão, sobre a altura, distância. E uma dessas perguntas é: qual a distância máxima que o carneiro hidráulico é capaz de bombear água? Alguns estudos mostram que em torno de 600 metros é a distância máxima que o carneiro hidráulico pode bombear água. E dentro de um desnível de 60 metros. Mas esses dados dependem muito da altura da caixa de água em relação ao carneiro hidráulico. Para que nós consigamos essa máxima, tanto de distância quanto de desnível, é ideal que a fonte de água, seja uma caixa de água, seja uma represa ou um rio, esteja a um desnível de pelo menos 5 a 6 metros para que isso aconteça, ou seja, condições máximas de bombeamento de 600 metros de distância e 60 metros de desnível. Com relação à vazão, também temos muitos questionamentos. Qual a vazão que ele é capaz de jogar, o carneiro hidráulico é capaz de jogar? Uma média de 60 a 120 litros por hora. Mas a vazão ela vai depender muito do diâmetro da tubulação, do carneiro hidráulico, da mangueira de recalque e do tubo de alimentação. Quanto maior for o diâmetro do carneiro hidráulico, maior será a vazão requerida pelo sistema para que ele bombeie essa vazão maior, sendo necessário também um diâmetro maior na saída do carneiro hidráulico. Então isso vai depender muito da propriedade, das condições do agricultor, para que ele coloque um diâmetro maior. Se utilizarmos um diâmetro menor, vamos requerer também uma vazão menor e um bombeamento de água também menor. Outra dúvida: posso colocar o carneiro hidráulico no mesmo nível da água? Não, porque para que o carneiro hidráulico possa funcionar, é necessário que haja um desnível de pelo menos 1 metro, porque o carneiro hidráulico ele só funciona mediante a energia hidráulica, ou seja, energia proveniente da água que será movimentada mediante a pressão dentro do sistema. Então sempre deve haver um desnível de pelo menos 1 metro para que o carneiro hidráulico possa funcionar. Em algumas ocasiões ele pode funcionar com menos de 1 metro, porém o tubo de alimentação ele precisa ser muitas vezes maior. Então ele nunca vai funcionar no mesmo nível da água. É sempre interessante ter esse desnível para que ocorra o geramento da energia hidráulica e o carneiro hidráulico possa bombear a água. Então com essas informações nós finalizamos o nosso mini curso. Quero agradecer a presença de vocês e que possam conseguir aplicar na prática. Surgindo a qualquer dúvida, entre em contato com a Ecoagro Júnior, que nós teremos o maior prazer de ajudar você.